Neste mundo nunca houve tanto amor e ninguém jamais sofreu tamanha dor. Tu por mim sofrer. Hoje expresso gratidão louvando a ti, e em louvor vivo cantando a sorrir. Ó Senhor da minha vida, em meu caminho não há treva, só a luz, pois a força que pra frente me conduz é Jesus. É Jesus, consumador e autor da minha fé. É Jesus, o bom pastor e meu Senhor Ele é Jesus que por amor a mim morreu na cruz. É Jesus, dono de toda glória e poder. É Jesus que se entregou por mim e por você. É Jesus, o verdadeiro amor, um amor cheio de luz. É Jesus, é Jesus. Gratidão louvando a ti, e em louvor vivo cantando a sorrir. Ó Senhor da minha vida, em meu caminho não há treva, só a luz, pois a força que pra frente me conduz é Jesus. É Jesus, consumador e autor da minha fé. É Jesus, o bom pastor e meu Senhor Ele é Jesus que por amor a mim morreu na cruz. É Jesus, dono de toda glória e poder. É Jesus que se entregou por mim e por você. É Jesus, o verdadeiro amor, amor cheio de luz. É Jesus, é Jesus. É Jesus, consumador e autor da minha fé. É Jesus, o bom pastor e meu Senhor Ele é Jesus que por amor a mim morreu na cruz. É Jesus, dono de toda glória e poder. É Jesus que se entregou por mim e por você. É Jesus, o verdadeiro amor, amor cheio de luz. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Esteja em meio ao deserto, olha pra todos os lados e não consegue enxergar a vitória pra sua vida. Não encontra uma saída e pensas não dá mais. 21h33. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Alô, meus amigos e irmãos da Rádio Web Gospel Monte Sião. Aqui quem está falando é o cantor Pedro Daniel. Desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Deus abençoe a todos. É um prazer sempre estar aqui com o nosso amigo Alex, que roda as nossas canções, nossas músicas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
A paz do Senhor, povo de Deus, ouvintes da Rádio Sião, de todo o mundo, por onde recorre essa rádio abençoada do irmão Alex, a Monte Sião. Aqui é Maria Aparecida. Eu desejo um Feliz Natal a todos, um feliz Ano Novo, que esse ano seja de coisas boas, maravilhosas, que o Senhor venha derramar bênçãos em todos os lares, em todas as famílias, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Atenção para o top de 5 segundos. A partir de agora, a Rádio Web Gospel Monte Sião apresenta o programa Cristo é a Resposta. Comunicação e apresentação geral, missionário Valdemar Fortunato de Criciúma. Está no ar o seu programa, na responsabilidade de Valdemar Fortunato, o programa Cristo é a Resposta. O amor não é bonito, está tudo destruído. Se a angústia tomou conta do seu ser, rapaz. Maravilha! Glória a Deus, mais uma vez estar aqui nesta noite de quarta-feira para realizar este programa Cristo a Resposta. Estamos aqui ansiosos, esperando Deus trabalhar. Amém? A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós temos aí 2 horas de programação, temos muita coisa para comentar, para conversar, para dialogar neste programa, a respeito das coisas de Deus, da palavra, de doutrina, né? Então, que Deus possa abençoar todos os ouvintes que estão à escuta dessa programação. Tivemos aqui uma programação anterior com a missionária Maria Bonassa, uma bênção de Deus, aqui uma palavra tremenda, e nós vamos continuar abrindo o leque para continuando falando dos assuntos da obra de Deus. E nós temos aqui o nosso convidado todo especial, sempre está comigo o nosso missionário irmão Deonaldo Fagundes. A gente está aqui. Tive a minha primeira aparição na rádio Web Gospel Monte Sião, através de uma irmã. E o irmão Deonaldo sempre esteve aqui do meu lado, né? A gente já se conhece há uns anos. Paz do Senhor, missionário irmão Deonaldo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmão Alex, irmão Valdemar Fortunato. A paz do Senhor a todos os ouvintes, né, que estiverem na escuta dessa programação aqui em Aranguá e onde quer que alcance, né, a zona dessa rádio. Onde alcance essa transmissão. É verdade. Seja bem-vindo, missionário irmão Deonaldo, mais uma vez em nosso meio. Amém. Nós temos bastante coisa para comentar da obra de Deus, do Senhor, e eu creio que vai ser uma bênção, né? A gente só é um canal de barro, né? O que faz a diferença é a presença de Deus num vaso imperfeito. É verdade, nós vamos tratar hoje de um assunto muito especial, que eu vejo assim que é um assunto chave, né? É um assunto primordial, né? É um dos assuntos que leva ao interesse da pessoa assim a almejar mais, né? Alcançar mais, assim, algo para o reino de Deus. Bênção de Deus. Nessa noite a gente vai falar sobre ética cristã, sobre testemunho cristão, né? Baseado nas escrituras, baseado na palavra de Deus, e é um dos assuntos que leva muita polêmica e é um assunto importante para a saúde da igreja, né? E também a gente vai tratar desse assunto no livro de Timóteo, que é um livro pastoral, tanto 1ª e 2ª Timóteo. O apóstolo Paulo escreve para todos os presbíteros, para todos os pastores, missionários, pregadores, aqueles que almejam a obra de Deus,
E esse livro aqui é um livro pastoral, né? Os comentaristas bíblicos falam a respeito desse assunto. E eu acredito que o nosso diálogo vai ser uma bênção. Ah, é verdade. Nós vamos a repartir esse pão aí, né? Para todos aí que estiverem ouvindo aí, né? Esse aqui é um pão, né? Um alimento, né? Um alimento espiritual. É aquele pão, né, que Jesus falou, né? Que é o pão descido do céu. Bênção de Deus, já agradeço a todos os presentes, a todos a sua companhia. Deus possa abençoar aqui a cidade do Arroio do Silva, os irmãos de Araranguá, os irmãos do Rincão que estão à escuta dessa programação e aos irmãos, né, da grande Criciúma, a todos os ouvintes, os irmãos do Sul. Que bênção de Deus. Vamos lá com o hino de alívio espiritual, a gente já volta já. Programa Cristo é Resposta. Logo a gente vai começar a dialogar a respeito de ética cristã. Amém? Vamos lá com o hino de alívio espiritual e a gente volta já. Você pode pedir um hino, você pode interagir, pedir oração. A gente está aqui para ser um canal de bênção para a tua vida. Que eu sinto não se pode encontrar num quarto vazio, se o vazio está dentro do coração, Às vezes tentamos esconder a angústia, mostrando um sorriso, mas querendo chorar, querendo chorar. O amor e a vida nele está. Há um novo caminho, você não está sozinho, não. O amor e a vida nele está. Há um novo caminho, você não está sozinho, não. Às vezes tentamos esconder a angústia, mostrando um sorriso, mas querendo chorar, querendo chorar. Yeah. O amor e a vida nele está. Caminho, você não está sozinho, não. O amor e a vida nele está. Yeah. Há um novo caminho, você não está sozinho, não, não. O amor e a vida nele está. Há um novo caminho, você não está sozinho, não. Tem, também tem. É verdade.
você não tem. Bênção de Deus, aqui são 21 horas e 45 minutos, temos bastante tempo aí para dialogar e falar da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. A gente é responsável por aquilo que a gente ensina. A Bíblia fala em Marcos capítulo 16, versículo 15, e de pregai o evangelho a toda criatura. O que é pregar o evangelho? Pregar o evangelho é mostrar a pessoa de Jesus. Ele é o evangelho. Mostrar Jesus, aquele que veio como cordeiro para pagar o preço do pecado, né? Então, falar de Jesus, falar do sacrifício, falar do pecado em si, esse é o evangelho, né? A gente tem que falar do pecado, o mal do pecado, o vírus, né, que é o pecado, mas falar a solução para o pecado. Irmão do Enaldo, eu vejo alguns pregadores que pregam bastante contra o pecado, mas não fala o remédio para o pecado, né? É importante mostrar o veneno mortal, como Billy Graham, aquele pregador, o evangelista Billy Graham. Ele usa uma figura do pecado como se fosse um câncer ou uma doença espiritual, e que essa doença deve ser tratada através do quê? Através do sacrifício de Jesus. Então é importante a gente falar sobre esse assunto. Então, nós vamos ler aqui um texto da Bíblia baseado no assunto que a gente vai falar. A gente vai falar sobre uso e costume e doutrina, né? Doutrina cristã. O que é doutrina? O que é uso e costume, né? Então a gente vai usar o texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que diz assim. Vou ler um texto e logo a gente vai começar a dialogar sobre esse assunto, que diz assim: 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo falando para Timóteo. Timóteo tinha aproximadamente 17 anos, era um mancebo, era um jovem, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo. A Bíblia não fala que eu tenho que cuidar do outro. É verdade. Eu tenho que cuidar de mim e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. É muito importante. Esse texto bíblico aqui, ele é muito claro. O apóstolo Paulo, ele dá uma orientação para Timóteo, né? Cuidar da vida espiritual dele e da doutrina. Então, a gente já logo a gente vai começar a explanar esse assunto. Tem um áudio aí para rodar? Paz do Senhor. A paz do Senhor, amados. Já cheguei em casa bem na paz, bem na bênção. Já estou ligadinha na programação. E nesta noite eu peço um louvor aí bem abençoado, né? Pode ser com Gerson Rufino. E ofereço para os irmãos aí da rádio. Ofereço para a irmã Célia, para a irmã Maria do Carmo, irmã Maria Aparecida, para a irmã Gislaine, para todos que estão ligadinhos na programação, para o pastor. Aos seus irmãos e a toda a família. Obrigado, pastor Pedro de Paula Cavani. Muita graça, muita saúde, ó. Deus abençoe a irmã Diva e os teus filhos, tá? O irmão Rogério Braga. A paz do Senhor, meu irmão, que Deus abençoe suas vidas, Deus possa te abençoar também a tua vida, meu querido irmão. A irmã Clara Araújo, a irmã Maria Bonassa mandou um abraço, eu acredito que é ela. A irmã Maria Clara Araújo. Paz do Senhor, Deus abençoe esta programação. O irmão Jonas Martins, o evangelista, uma programação aqui tremenda. Paz do Senhor, Deus abençoe esta programação e a todos os ouvintes
Deus abençoe, evangelista Jonas Martins, muita saúde sobre a tua vida. A irmã Célia Tibone, ela diz: Pai do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe. A irmã Célia sempre está ligadinha. Vamos lá, Pai do Senhor, irmã Maria do Carmo. Pode rodar. Eu quero saudar todos aí da programação Cristo é a Resposta, com a paz do Senhor. Amém? Deus abençoe aí, meu esposo está na direção da rádio, meu esposo Valdemar, irmão Sonoplasta, irmão Alex, né? Quero deixar uma paz do Senhor também para a irmã Célia, a irmã Maria Bonassa, enfim, todos que estão na escuta dessa programação abençoada hoje. Amém? Deus abençoe a todos, né? E aqui quem fala é a esposa do pastor Valdemar. Não pude estar aí hoje, né? Que ando meio doente, mas enfim, Deus sabe todas as coisas. Viu? Deus abençoe a todos. Também deixo um abraço aí para a irmã Célia, a irmã Maria, a netinha da irmã Célia, a irmã Lívia, né? Abraço aí para o irmão Alex aí, né? E que todos que vão ouvir hoje a programação, que venha ser uma bênção em cada coração, em cada pessoa que estiver ouvindo essa rádio, amém? Deus abençoe a todos. Irmãos aí da rádio, não esquecendo também, deixar um alô aí para os pastores, pastor Donizete e toda a família, pastor Wagner e esposa, né? Pastor irmão Tiago, esposa também, o irmão Edson e família, Jeremias, o pastor Jeremias e esposa e família, né? Pastor Madureira e família, a irmã Rosângela e o irmão Ademinho, o casal. Deixo uma paz para todos os irmãos aí que são nossos conhecidos e os também que estão escutando a programação, amém? Que Deus abençoe a todos e os ouvintes que estarão escutando a programação. Bênção de Deus, a irmã Gislaine já deu alô aí para os meus amigos, pastor Jeremias lá do Maria Céu em Criciúma, pastor Donizete Braz e toda a família, né? Que bênção de Deus, obrigado, me ajudar, legal, é bom se interagir, né? É bom não esquecer, né? Que na verdade eu tenho um problema de esquecimento que é extraordinário, né? Mas eu sempre desafiei o meu problema de esquecimento com memorização. As pessoas perguntam para mim assim, como é que tu decorou tudo a Bíblia, né? A grande parte da Bíblia. É porque a insistência e a disciplina de começar a memorizar o versículo várias vezes, escutando, até que tu memoriza e tu guarda. Então, mas eu ainda tenho um problema de esquecimento, né? Ah, que legal, eu estava pensando nele. Ai, muito legal. Nosso evangelista, irmão Sandro Vargas. Deus abençoe, irmão Fortunato. Programação abençoada. Estou na audiência aqui em Araranguá, Shalom. Fico muito feliz também com o evangelista Sandro Vargas. A audiência é qualificada. Todos os programadores têm o seu perfil. Ah, que legal. Muito obrigado, fico muito feliz. Eu estava esperando ele. Eu também, o nosso evangelista Sandro Vargas, prega uma mensagem extraordinária aí dos céus. Que bênção de Deus. Maravilha, muito obrigado mesmo. Que Deus possa abençoar a tua casa e a tua família aí, a tua esposa. Muita saúde. Vamos lá com o hino de elevio espiritual. Ah, que legal. A pastora Luciane Escussal. Glória a Deus, até que enfim. Que legal. Paz do Senhor, irmã. Pastora Luciane. Ela é a esposa do pastor Madureira. Que legal. O pessoal aí do Rincão, da Igreja Pentecostal Nação da Promessa.
Tá lá, ó. Muito obrigado, pastora Luciane. A gente já faz um tempo que a gente caminha bastante, né? Tempo. Um abraço ao pastor Madureira. Vocês sempre me receberam muito bem aí na igreja. Ó lá, olha pra lá, ó. Missionário Leonardo. Não precisa ficar com vergonha, não. Pode olhar lá pra câmera lá. Dá um alô lá, dá um abraço lá pros irmãos lá do Rincão. Queremos dar um abraço também pro pessoal. Queremos dar um abraço também pro pessoal aí do Rincão aí, né? A irmã Madureira e a irmã. Qual é o nome dela? Pastora Luciane. Pastora Luciane, né? Que Deus abençoe a vocês aí, tá? E a obra do Senhor, né? Abençoe aí em nome de Jesus Cristo. A todos os membros, né? Os cooperadores aí, tá? Deus abençoe aí em nome de Jesus. Legal, pastor Madureira e pastora Luciane são uma bênção, sempre me receberam muito bem, muito grato. Ali a paz do Senhor, pastor Valdemar e missionário Leonardo, ela diz ali, consegui entrar. Aleluia, Deus abençoe poderosamente. Vamos lá com o hino de Livre Espiritual. A irmã Maria Bonassa pediu um hino. Ali a irmã Célia Tibone. Amém, irmã Gilane. Deus abençoe a irmã, uma boa noite. Abençoada com Jesus. Obrigado pelo carinho e pelo abraço. Amém. Amém, diz assim seja. Vamos rodar o hino da irmã Maria Bonassa. Trazer alegria lá para a casa dela lá. Muita graça, muito poder, muita unção sobre a tua casa, irmã Maria Bonassa. E sobre todos os ouvintes que estão à escuta. Não é somente a irmã Maria Bonassa. Glória a Deus. Vamos lá. Caminho de espinhos e a dor no coração, falta de carinho, ninguém estende a mão, o rosto amargurado e a vida sem razão. Nada mais dá certo, é só decepção. Secaram-se as lágrimas, não tem forças pra lutar. As portas se fecharam, falta voz para gritar. Acabou sua esperança, apagou a sua luz. Só lhe resta uma resposta, a saída é só Jesus. Ele tira da sua história essa página manchada. Ele firma os seus pés nesta nova caminhada, pra ter vida com razão, sem decepção. É só Jesus que muda a estrada de espinho. É só Jesus que tira a pedra do caminho, pra curar seu coração. Só tem uma solução, é só Jesus.
pedra, Ele firma os seus pés nesta nova caminhada, pra ver vida com razão, sem decepção. É só Jesus que muda a estrada de espinho. É só Jesus que tira a pedra do caminho, pra curar seu coração. Só tem uma solução. É só Jesus. É verdade. Maravilha, vamos aí já dialogar um pouco a respeito do assunto de doutrina. Vamos falar um pouquinho, missionário irmão Deonaldo, de doutrina. A igreja, ela é regida por doutrinas, né? Existe o uso e costumes e doutrina. Tem costumes que é bons, porque a Bíblia fala: as más conversações corrompem os bons costumes. Mas tem costumes dentro da igreja que não é doutrina bíblica. É um regimento interno, vamos dizer assim. Bom, eu vou ser bem claro assim para os irmãos entender. Quando eu era criança, que eu via igrejas pentecostais antigas, né? Por exemplo, vou usar o pregador que pregava no púlpito, não podia usar paletó rachado. Não pregava, não subia no púlpito para pregar. Ele tinha que ir em casa trocar. É um costume, vamos dizer assim, né? Não podia paletó rachado, assim aquele corte no meio do paletó, não podia. Um outro costume também, o pregador não pode tirar o paletó quando ele está pregando. Uma vez eu congreguei na igreja pentecostal, a Chama Divina, eu não sabia do regimento interno. Aí, como estava quente demais, eu estava suando, que era calor, estava pregando, e na época eu pregava assim, gritando, né? Na época pentecostal, aquele delírio, aquela coisa toda. Primeiro amor. Aí suava a camisa, pingava o suor, né? Pela misericórdia, pela graça, não por causa de mim, eu sou um vaso de barro. E como eu não sabia do regimento interno, eu tirei o paletó para tirar, porque estava quente. Aí o pastor deu um sinal assim, porque a igreja gelou, não estava mais glorificando a Deus, ficaram preocupados comigo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Depois que terminou o culto, que o pastor veio falar para mim que a igreja não tinha tal costume de o pregador tirar o paletó. Era um costume. Então a gente vai falar sobre esses assuntos. O que é doutrina e o que é uso e costume. Isso que o pastor Valdemar acabou de falar, isso ali é uso e costumes, né? Mas nós vamos dar aqui uma definição do que é uso e costumes e doutrina, porque existem pessoas que confundem, né? Eles pensam que doutrina e uso e costumes são tudo igual. Não. Existe uma definição do que é uso e costumes e do que é doutrina, não é verdade? Uma coisa que a igreja, ela é igreja quando ela é regida por doutrinas. Eu usei aqui a palavra ética cristã. Tem que ter uma ética comportamental, moral, para que a pessoa obedeça os princípios da palavra de Deus. Por que existe disciplina na igreja? Para que é disciplina? Uma pessoa peca, e o pastor, uma ovelha peca, né? Comete um pecado ou um delito, e ela vai para a disciplina, né? Por quê? Porque ela é regimentada por doutrinas bíblicas. Isso é uma coisa que traz saúde para a igreja, né, irmão? É verdade. Daí quando a pessoa é disciplinada pelo pastor, aí ela tem que estar pronta para obedecer à voz de Deus, que não seria digamos assim, o assunto de muitos, né?
Porque tem muitos que não obedecem a disciplinas, não é? Mas o correto é obedecer a disciplina, né, que é dada pelo pastor, para que assim a pessoa venha prolongar os seus dias de vida, né? E venha alcançar também de Deus, né, a salvação, né? Tem um texto aqui, eu já li ali de começo como introdução, no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, cuidar da minha vida espiritual e da doutrina, daquilo que está... Porque no grego, a palavra doutrina aqui em português, no grego, fala ensinamento. Aquilo que Deus ensinou na sua palavra, né? Nós devemos obedecer a palavra, né? Exatamente. Aí fala de ensinamento, aí também vem aquela palavra de conhecimento, né? Que depois do ensinamento vem o conhecimento, né? Então, através do conhecimento, né, que foram tendo lá dos primitivos, do início, né? Aí foi surgindo a palavra da doutrina, das disciplinas, né? Que são coisas assim de obediência à palavra de Deus, né? Porque eles, os pastores, naquelas épocas dos primitivos, a preocupação deles era a salvação das almas, né? Que não seria hoje diferente, né? O apóstolo Paulo também se preocupava muito, né? Tinha muito zelo pela igreja. E hoje os pastores também devem ter esse zelo, não é? Pelas igrejas de Deus, para que assim as almas possam obter a salvação, porque nós vemos que nós não podemos assim ter a salvação se nós não obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Não é um pastor, né? O pastor ele propôs, né, aquilo que a Bíblia está mandando, né? Então o pastor apenas passa o que a Bíblia ensina. Aí tem gente que fala assim, ó, a doutrina do homem, e assim por diante. Não. A doutrina, ela é a própria palavra de Deus, né? Mas só que assim, ela é a palavra de Deus com conhecimento, né? Como eu acabei de falar, não é verdade? Como é que eu vou passar aqui uma doutrina se eu não tenho conhecimento, se eu não sei o que eu estou fazendo? Então, para nós conversar esse algo aqui, primeiro a gente entrou assim num conhecimento, se alguns dos ouvintes quiserem fazer alguma pergunta, nós temos respaldo bíblico para responder, né? Porque para tudo isso que nós falamos aqui existe respaldo bíblico. Para tudo isso aqui está na Bíblia Sagrada, não é verdade? Então nós não podemos assim deixar nada, né? Ninguém sem resposta, né? Então a palavra está comigo. Tem uma coisa muito importante que a gente deve tratar também em relação a esse texto bíblico que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. É a questão que a grande maioria das pessoas, e nós mesmos, temos lutas e dificuldades para obedecer a palavra de Deus. Porque a gente está tratando de uma velha natureza, né? A gente, por exemplo, a gente aceitou a Jesus Cristo, a gente recebe uma nova natureza, uma nova natureza de Deus, né? Ou seja, um novo nascimento. Só que ele não erradica a velha natureza, fica ali. O apóstolo Paulo falou que existem duas naturezas, que a carne milita contra o espírito contra a carne. Um se opõe um ao outro. Ele chegou a dizer assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu estou fazendo. Existe uma luta, né?
que é a questão, existem três fases da salvação. A primeira fase é quando você aceita Jesus, você é salvo da culpa do pecado, aceitou a Jesus. E quando você busca a santificação, você é salvo do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. Existe uma luta. E você é salvo na glorificação, porque aí tu será perfeito. Então, o grande problema da dificuldade de a gente não obedecer a palavra é essa luta constante. Quem que a gente vai alimentar? A nova natureza ou a velha natureza? Igual aquele pastor que usou os dois cachorros, né? O cachorro branco e o preto brigando. E existe uma luta, um conflito dentro de nós, esperando, né, gemendo para a redenção do nosso corpo. Enquanto a gente estiver neste corpo mortal, a gente vai lutar constantemente. Então, todos nós temos limitações, temos fraquezas, temos dificuldade, e nós devemos sempre andar no Espírito, como o apóstolo Paulo disse, né, irmão? É verdade, porque assim, irmão, às vezes, muitas vezes, nós também alimentamos ainda a nossa velha natureza, né? Então a gente fala aqui com clareza, abertamente, a gente não tem vergonha de falar, né? Mas a gente deve todos os dias, né, na oração, se humilhar a Deus, não é verdade? Porque é como o irmão falou, né? O novo nascimento não erradica a velha natureza, é verdade. Isso ele falou uma palavra bem certa, isso é verdade. Mas agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar, né? Lutar para que a gente possa vencer essa velha natureza, né? A gente possa vencer, porque é algo assim que vem lá daquele tempo da ignorância, né? Quando a gente não conhecia ainda a verdade. Mas só que isso aí não erradica, na verdade, né, a velha natureza, né? Então a gente tem que, exatamente por esse aspecto, por esse assunto, a gente deve lutar então, né? A gente deve lutar para vencer, né? Lutar até chegar a dia perfeito, como fala que a palavra em Provérbios, né? Isso. Que a luz vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso, exatamente. Exatamente. Então a salvação ela tem 3 processos. Acredito que o irmão Sandro Vargas está me escutando. Ele tem algum assunto aí. Participa, irmão Sandro Vargas. Quero ouvir aí o teu áudio aí, uma saudação, tá? Evangelista. 3 fases da salvação. Você é liberto da culpa do pecado. Você é liberto do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. Então a presença do pecado, né? Só é liberto da presença do pecado na glorificação, aonde tu será perfeito de fato. A santificação, ela não erradica o pecado, ela te ajuda a dominar o pecado, a te liberta do domínio do pecado. Sim, quando nós estivermos lá em cima. Exatamente. É isso que nós esperamos. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lutar, peca no pensamento, peca na palavra, peca. A Bíblia fala lá em Tiago que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, né? Exatamente. Então, vamos cuidar de nós e da doutrina para que a gente possa ser salvo. Amém? Vamos lá com o hino de alívio espiritual. A pastora Luciane Sal, por favor, gostaria de ouvir Soldado Ferido de Júnior. Tem aí? A Dona Diva, irmã Dona Diva ali, Pai do Senhor Jesus, pastor Valdemar Fortunato, tá uma bênção, que Deus abençoe a todos os ouvintes e a programação é só Jesus. Puxa para baixo. Ali o Valmir Machado, aleluia, glória. Por favor, gostaria de ouvir Soldado Ferido de Júnior. Vamos lá ouvir esse Júnior. É verdade. Pastor Pedro de Paula Cavani lá com Oséias. Ele pediu Oséias, né? O Sandro Vargas. O Sandro Vargas.
Tem? Vamos lá rodar. A beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de O Alex sabe até tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida e só tu és Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida e só tu és, e só tu és, e só tu és, meu Deus. 22 horas e 19 minutos. Maravilha. Ale. É isso aí. Irmão evangelista Sandro Vargas. Ele já usou um termo mais técnico ali. São as 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Nós temos que passar o cristão, para que ele possa vencer na vida espiritual, ele tem que passar pelo batismo com o Espírito Santo ali, ó. Justificação, que é o livramento da culpa do pecado. Você aceitou a Jesus, você é justificado através do sangue do Cordeiro. Justificado é absolvido. Você estava condenado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você estava condenado. Você estava separado por Deus por causa do pecado. Então, quando você aceita Jesus, você é justificado, né? Você é livrado da culpa do pecado. Então ninguém pode te condenar, né? Nenhuma condenação há para o que estou em Cristo Jesus, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí entra a questão da santificação. A santificação ele te traz a salvação do domínio do pecado, que a santificação é um processo contínuo. E depois tem o batismo com o Espírito Santo, que é o novo nascimento
na tua alma. Né? Então, deve-se buscar isso. Né? É verdade. O novo nascimento é muito importante, né? A pessoa buscar. Eu me lembro quando eu comecei, né, a caminhada com Cristo. Aleluia, glória a Jesus. A gente sempre achava algo importante, né? Andar assim no caminho do Senhor, né? A gente queria evangelizar, queria buscar as almas. Então, ter o novo nascimento é algo importante. Porque é assim, ó, tem muitos que, aleluia, segundo fala a palavra do Senhor, né? Ali do Nicodemos, né? Que o Senhor falou que ele importava que ele nascesse de novo, não é? Então, esse nascimento, ele é muito importante, né? Para nós ter esse novo nascimento em Cristo Jesus, que significa nós nascer de novo, né? Nascer de novo. E eu vejo que o nascer, ele não é assim digamos assim, uma pessoa que não conhece a Cristo, né? Por exemplo, uma pessoa que não conhece a Cristo, ele não nasceu ainda. Então eu vejo que para a pessoa nascer, tem que passar por Jesus, tem que passar pelas águas, né? Pelo batismo. E depois a pessoa vai caminhando, né? Vai ouvindo, né? A fé vem pelo ouvir, a palavra do Senhor diz, né? Até ele chegar ao novo nascimento, né? Que é algo muito importante. Bênção de Deus aqui, a gente tem lido aqui na palavra, né? A palavra, quando a gente olha para os evangelhos, a gente ouve a pessoa de Cristo, a biografia de Jesus, né? Mateus fala apontando para os judeus, escrevendo que Jesus é o rei. Marcos escreve que Jesus é servo. O Lucas escreve para os gregos dizendo que Jesus é homem. O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus, né? Falando para os judeus e para os gregos, né? Esses dois povos. Então, quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, o Dr. Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas, ele continua contando a história de Jesus através da sua ascensão e a sua obra da descida do Espírito Santo aqui na terra. E quando a gente olha para o livro de Romanos e todas as epístolas, são livros doutrinários, né, irmão Denal? É verdade. Que rege a nossa atitude, que rege o nosso comportamento, né? Embora às vezes existe uma dificuldade, quando é o Espírito Santo agindo, trabalhando piamente, porque o trabalho de santificação, ele é a nossa rendição, mas também é uma obra de Deus, né, irmão Denal? O trabalho da santificação é uma obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Porque o Espírito Santo trabalha assim na limpeza, né? Ele por exemplo, assim, uma árvore que tem galho para dar fruto, ela é cortada, né? Aquele galho ele poda para que essa árvore ela venha produzir mais frutos, né? Então o Espírito Santo ele vai tirando tudo aquilo da nossa vida espiritual, né? Agora vamos falar da nossa vida espiritual, não esse corpo aqui que nós estamos vendo fisicamente, mas vamos falar espiritualmente. O Espírito Santo ele vai limpando tudo, aquela sujeira, né, que nós temos, que nós dia após dia nós vamos acarretando alguma coisa que não agrada ao Senhor. Então o Espírito Santo ele se encarrega de fazer essa limpeza. E essa limpeza, eu quero dizer a todos os nossos irmãos que essa limpeza ela é
ela simboliza uma água, né? Que a água é a própria palavra de Deus, né? Porque quando o Senhor Jesus estava lavando os pés dos discípulos, né? Aí o Pedro falou assim: Senhor, eu queria também, como é que falou lá? Pedro falou ali sobre Jesus falou assim: agora já estás limpo, né? Pela palavra, né? Pela palavra que foi falado, exatamente. Isso. Então é assim, ó, a palavra serve de água para a limpeza que existe na nossa vida espiritual, né? Na nossa alma. Então, a palavra ela é água limpa. Mas também agora temos assim um modo, né, de ver como essa palavra está sendo pregada também, né? Para que ela se torne água limpa, nós temos que falar exatamente aquilo que o Espírito Santo nos orienta para que nós falamos. Nós não podemos cortar a volta, nós não podemos, digamos assim, esta palavra aqui hoje não, porque eu tenho alguém aqui na minha igreja que dá um dízimo alto, então vamos levar uma palavra mais leve. Ó, isso aí, sabe como é que fica, irmãos? Isso aí fica parcial, né? Aí nós temos uma palavra lá em Provérbios que fala que o que é parcial não é bom, né? Então nós temos que falar tudo aquilo que o Espírito nos orienta, para que assim a gente possa estar de mãos limpas, né? Como nós falamos lá no Salmo 15, né? Devemos ter as nossas mãos limpas, não é verdade? Então esse aí é o trabalhar, né, do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Aleluia, glória a Jesus. E às vezes, meus irmãos, também Deus faz assim, né? Às vezes Deus envia alguma coisa para nós que nós taxamos como algo que não é conveniente. Mas às vezes Deus quer nos limpar, às vezes Deus quer nos purificar, né? Às vezes Deus quer nos ensinar. Porque muitas vezes uma escola bíblica, uma escola teológica é bom, mas também tem aquela escola que vem do Espírito, né? Que nós aprendemos com o Espírito de Deus, né? Então, isso tem acontecido comigo muitas vezes, né? Já tem acontecido também com muitas pessoas, de aprender, né, com o Espírito Santo, né? Às vezes nós estamos andando um pouquinho fora, né, do trilho, aí o Espírito Santo dá um puxãozinho de orelha: não é mais por aqui, né, não é por lá. E assim o Espírito Santo ele vai nos guiando, nos vai direcionando, né, no querer de Deus, né? Não no meu querer, não na minha vontade, né? Mas na vontade de Deus, né? Que nós temos uma palavra também ali em Provérbios, né, que fala, né, que nós não podemos ficar na nossa própria sabedoria, né? Mas devemos confiar no Senhor, não é verdade? Não podemos apoiar no nosso próprio entendimento, apoiar a nossa própria sabedoria, mas devemos confiar no Senhor, né? Muito bom, glória a Deus. Vamos lá com o hino de livro espiritual, a gente já volta já. Continuando a conversar sobre ética cristã. Se você não tem mais nenhum ideal, já secou a esperança, já trocou o bem por mal. Se você
você não consegue ver o espaço no infinito. O amor não é bonito, está tudo destruído. Se a angústia tomou conta do seu ser, a paz afugentou-se, foi morar no outro lugar. Se sua esperança é um simples respirar. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Vê cá o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Vê cá o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor.
bênção de Deus. Programa Cristo a Resposta, falando de ética cristã. E de doutrina, uso e costume. Uma coisa importante, irmão Leonardo, é interessante notar. Alô. Agora eu vou colocar alô. Alô, alô. Colocar o irmão missionário Leonardo, fazer umas perguntas para ele. A gente vai abordar esse assunto, a questão do comportamento tanto do homem e da mulher, testemunho cristão. Eu incluo a minha vida nesse assunto, porque é uma coisa que a gente tem que tratar constantemente, né? Sempre, toda a vida, escutar. A Bíblia fala em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? A questão, vamos usar o mulher, né? Mulher, irmã, serva de Deus, e falar também de algumas igrejas. Eu vejo alguns irmãos olharem para a igreja batista, metodista, luterana como igrejas liberais. Alguns pentecostais que olham para igrejas liberais e falam, não, é a igreja liberal. Às vezes usa esse termo, nem como é que eu vou explicar? Às vezes usa esse termo sem entender do termo. Uma igreja liberal que pode tudo. Será que é assim, irmão Leonardo? A minha mãe que se criou na igreja batista, ela tinha uma vida pia. Eu nunca vi ela colocar calça. Minha mãe usava saia na igreja, e na vida pessoal dela sempre uma mulher íntegra. Aí, quando eu vi os pentecostais antigos falar, porque é uma igreja liberal, uma igreja que pode tudo, mas eu convivi lá dentro, o pastor não aceitava tudo, não. O cristão não podia beber, o cristão não podia ir para o bar, né? Não podia participar de lugares públicos que aonde que não tem princípio cristão. Então eu vivi lá dentro, eu sei o que é. Então é meio que injusto os pentecostais dizerem, porque é uma igreja liberal que podia tudo, sem conhecer o outro lado da moeda. Eu não estou protegendo a igreja batista, né? Eu me criei lá, eu aprendi algumas coisas, né? Eu queria que tu comentasse isso daí, irmão Leonardo. Sim. Os pentecostais passaram pelo processo de renovação dos dons. Não estou criticando os pentecostais, porque a essência pentecostal tem que estar dentro de nós. O batismo com o Espírito Santo, o fogo, o reavivamento. Eu creio na atualidade dos dons. A igreja batista não aceitava a manifestação dos dons espirituais, nem cura, nem libertação. Mas tinha o Espírito Santo, agia, né? É verdade. Então, eu queria que tu abordasse isso, né? O fato de uma igreja batista não guardar o uso e costume. Era uma igreja liberal, vamos dizer assim. É assim, ó. O fato dessas igrejas não ter assim esses usos e costumes, né, como eles faziam antigamente, né? Isso não quer dizer que essa igreja venha a ser aprovada. Isso não quer dizer. Porque existe uma palavra na Bíblia que diz assim: quem és tu que julga o teu próximo? E também nós temos também uma palavra que o Senhor Jesus falou: por que reparas tu no alqueire do olho do teu irmão, não vendo uma trave que está no teu? Às vezes se eu procurar olhar para certas coisas, será que se eu olhar para mim, será que eu chego àquela qualidade daquela pessoa? Às vezes eu não chego.
Às vezes eu não chego àquele patamar, àquela altura que aquela pessoa está. E é por essas coisas, meus irmãos, que muitos vão ser julgados, né, por aquilo que fala. Que Jesus disse que por tuas palavras será julgado e por tuas palavras será condenado. Então, muitas vezes é bom nós pôr assim é bom nós cerrar os lábios, porque até o tolo, quando cerra os lábios, é tiro pro sábio, do que falar certas coisas que nós muitas vezes não sabemos nem o que estamos falando. Então, eu passei para esse lado aí, mas essas igrejas, glória a Jesus, o homem não tem direito de julgar nenhuma dessas igrejas. Pode ser a luterana, pode ser a batista, pode ser a igreja Congregação Cristã no Brasil, porque eu vejo assim, aleluia, glória a Jesus, que de todas essas igrejas vai sair um pouco de salvo para Jesus. De todas essas igrejas vai sair um pouco de salvo para Jesus. Porque eu não vou dizer assim, meus irmãos, que todos esses pastores, seja quadrangular, seja a igreja luterana ou batista, eu não vou dizer que eles possam alcançar a salvação. Isso eu não posso afirmar com certeza, porque eu estava lendo a palavra aqui do apóstolo Paulo. Ele também não se justificava, não se achava uma pessoa justificada. Eu, por exemplo, eu não me acho uma pessoa justificada ainda. A não ser que eu obedeça mais profundamente os princípios bíblicos. É que na verdade, o irmão Deonaldo, só para corrigir a tua expressão, não é o justificado, né? Ele era justificado através da obra da cruz de Cristo Jesus, né? Mas ele não que eu haja alcançado, ele está falando da perfeição. Ele está falando, né, da busca dele, a glorificação, o desejo dele de sair desse corpo para morar com Cristo. Exatamente. Não que haja alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É esse desejo e é essa luta que nós devemos desejar e almejar, que é uma luta constantemente, e só a obra do Espírito Santo para nos ajudar a chegar à perfeição, à glorificação. Exatamente. É só esta obra mesmo que nos levará a essa perfeição exata, né? É claro que as mulheres têm que manter o seu cabelo comprido, as suas vestes moderado, né? Mas o problema é muito mais além. O homem também, né, tem um comportamento, suas vestes, né? Porque o novo nascimento ele é de dentro para fora. Não adianta eu só querer transformar. Eu com gravata eu posso... Só aparência, né? Exato. Eu com gravata, com roupa de cristão, eu posso enganar qualquer um. Não é verdade? Exatamente. Porque meu coração é corrupto. A Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Enganoso no sentido original é corrupto, né? Então, por causa da queda, por causa do pecado. Mas eu tenho que passar pelo processo do novo nascimento. O novo nascimento é de dentro para fora, né? Eu tenho que nascer de novo. E depois eu olhar pela palavra e começar a mudar o meu exterior. O que eu posso, o que eu não posso. E a Bíblia vai me dando caminhos, né, irmão Deonaldo? É verdade. Aí a pessoa vai fazendo um exame de consciência, né? E a pessoa vai
entendendo que aquilo que tem que fazer, aquilo que não. E quando nós estiver já crescidos, digamos assim, espiritualmente, o próprio Espírito Santo ele vai nos guiando, né? Se eu sair ali fora agora, por exemplo, fazer algo que não merece, que não agrada ao Senhor, o Espírito Santo me repreende, né? Tem uma coisa na Bíblia Sagrada, quando a gente pega o livro de Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de problema. Era uma igreja que tinha divisão. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Era uma igreja pentecostal, vamos usar esse termo. Era uma igreja pentecostal que tinha todos os dons espirituais. Mas era uma igreja que tinha divisão, tinha facção, tinha problema de cobiça, tinha crente carnal, tinha crente natural. O apóstolo Paulo fala dos 3 crentes: o crente natural, o crente carnal e o crente espiritual. Exatamente. Na igreja de Corinto tinha isso. Né? Ele dizia: eu sou de Paulo. Exatamente. Outro, eu sou de Cefas. Eu sou de Jesus. Né? Então havia esse problema, né, dentro da igreja. Tinha. Se a gente vê hoje, né, isso dentro da igreja, a gente tem que não ver como algo normal, não como algo natural, né? O apóstolo Paulo lidou com essa igreja. O apóstolo Paulo, a gente vê a igreja de Corinto, até mesmo eles, na hora da ceia, eles queriam começar, né, a atrapalhar a ceia, e o apóstolo Paulo dando as orientações, né, cada um espera uns pelos outros, coma do pão, né, ele falando, quando ele fala, examine-se o homem e coma deste pão, né, ele falando, se você beber indignamente, porque ele já falava isso porque tinha crente com problema espiritual. Exatamente. Né? Então, lá, quando a gente olha para o livro de Gálatas, a mesma coisa. Então, mas Jesus amava a igreja de Corinto e a igreja de Gálatas, fora outras igrejas, né? Então, quando a gente olha para o livro do Apocalipse, as 7 cartas à igreja de Éfeso, quando a gente olha, né, a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia é pior do que as outras igrejas. É verdade. Mas não, todas as igrejas, o Senhor Jesus, ele exortou, ele aconselhou, né, para a igreja de Éfeso, ele disse, ó, tenho contra ti porque deixaste ao teu primeiro amor. Exatamente. Né, então se arrependa, senão eu tirarei do teu lugar o teu castiçal. Então, até a igreja de Filadélfia, sendo uma igreja mais perfeita aos olhos de Deus, era uma igreja também que tinha suas lutas, também que tinha suas limitações. Lá tinha os seus salvos e tinha os perdidos. De todas as igrejas tinha os seus eleitos. De cada igreja. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Todas elas, o Senhor tinha os seus eleitos. É verdade. Todas elas tinham assim um alto e baixo, né? Mas só que Deus não deixava assim de conversar com eles assim como pai para filhos, né? Para que eles se aproximassem mais de Deus, para que eles fizessem um concerto, para que eles nascessem de novo. Que o Senhor não queria retirar o castiçal deles, no caso, né? Que seria os dias de hoje, né? Hoje também o Senhor vem falando conosco, com a sua igreja. O Senhor não quer assim retirar o castiçal, né? Que o castiçal, o símbolo do castiçal é o Espírito de Deus, né? Nas nossas vidas. O Senhor não quer retirar, mas o Senhor vem falando também nos dias de hoje, né? Conosco, usando os seus vasos, seus profetas, como ele já falava também na antiguidade ali, através da palavra de Deus. Mas o irmão estava falando sobre as cartas, né? Ali dos apóstolos ali. Ali tinha muitos que eram meninos, né? Espiritualmente.
O apóstolo Paulo chegou a dizer assim que muitas vezes ele não podia falar como as espirituais, mas ele tinha que falar como as carnais, porque se ele falasse como as espirituais, eles não iam entender, né? Então ele tinha que falar como as carnais, para que eles entendessem. E muitas vezes ele falou assim, ó, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Então é assim, né? Então eu vejo assim uma visão ampla, né? Uma visão ampla. Muito bom, programa Cristo a Resposta. Vamos lá com o hino de Livro Espiritual e a gente já volta já já. Eu vivi uma vida que por certo não era vida, e tentei ser feliz nos prazeres que via no mundo, mas foi só ilusão e uma vida cruel e sofrida. Minha alma chorava, eu não via saída. Então me chegou alguém e falou-me de um mundo que Deus tem pra mim reservado, e tudo está escrito no livro sagrado. É só você ter fé que tudo vai mudar. Eu já estava cansado de sofrer, eu já estava cansado de chorar. Hoje Ele vive em mim, está em mim, Jesus é meu viver. Aceitar Jesus é nascer de novo, é ter salvação, passar a ser cristão. No meio desse povo, aceitar Jesus é ter liberdade, ter um coração aberto pra Jesus, é ser feliz de verdade. Aceitar Jesus é nascer de novo, é ter salvação, passar a ser cristão. No meio desse povo, aceitar Jesus é ter liberdade, ter um coração aberto pra Jesus, é ser feliz de verdade. Vai lá pro YouTube. Que maravilha! A gente tinha esse assunto de ética cristã, de comportamento e que rege a igreja e os princípios morais cristãos é um assunto extenso, vasto.
Mas a gente está falando, pregando para nós, porque antes de a gente pregar a palavra de Deus, primeiro ela tem que descer na nossa vida, tratar do nosso coração. Se tiver uma doença, o Senhor tem que tratar e curar. A gente tem que reconhecer a nossa enfermidade, a nossa doença, reconhecer que é pecador, precisa nascer de novo, o arrependimento. Arrependimento no grego é metanoia. O que é metanoia? Mudança de curso, mudança de vida, mudança de atitude. Metanoia é mudança de atitude. Arrependimento é isso. Metanoia no grego arrependimento é mudança de curso. Significa exatamente processo de conversão. O apóstolo Paulo falou assim, fala mais perto. Não tá pegando. O apóstolo Paulo falou assim: arrependei-vos. É verdade, isso aí é. Metanoia no grego, que significa arrependimento, ela é mudança de mente ou mudança de atitude. Quando a pessoa se arrepende do pecado, ela vê o pecado, né? O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O diabo não acusa, ou melhor, o Espírito Santo, eu vi uma expressão que a pessoa falou assim: o Espírito Santo ele acusa. Não, o Espírito Santo não acusa ninguém. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Exatamente. Quem acusa é o diabo. A palavra Satanás significa acusador. Se a gente olhar no livro de Apocalipse, no capítulo 20, diz que Satanás ele acusa os santos de dia e de noite. Não, o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma coisa que nos acusa é a nossa própria consciência. Então, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra dentro de você, ele te convence que você está em erro, está em pecado, você precisa acertar o caminho, você deve olhar para a cruz e reconhecer que precisa de um Salvador. É isso que ele faz. O Espírito Santo ele não acusa, ele convence, ele te dá convicção de pecado. Ele vê que tu está indo para o inferno, ele vê que tu está indo para o calabouço, você está condenado, né? Mas ele te mostra a cruz, o sacrifício de Jesus. Você reconhece que é um miserável, que reconhece que é um pecador, ele precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então eu quero falar nessa noite para aquele que não conhece Jesus. É você mesmo. Você que está me ouvindo pelo rádio, pela FM, aonde você estiver ouvindo, pelo Facebook, pelo aplicativo. Você é um pecador, como eu sou. E você precisa desesperadamente da graça de Deus. E você só consegue adquirir a graça quando você olha para a cruz. E Jesus ele morreu com os braços abertos para te receber. Você está perdido. Você está sem direção. O apóstolo Paulo disse que você está sem direção, sem Deus. Está perdido. A Bíblia diz que Jesus veio salvar o que se havia perdido. Estava perdido, então ele está achando. E ele quer achar você. Assim como lá em João capítulo 1, versículo 43, a Bíblia fala que ele achou a Filipe e disse: segue-me. Então nessa noite, você precisa desesperadamente da graça de Cristo. Ele morreu numa cruz para um propósito, para te salvar. E você é um pecador e precisa de um Salvador. E você pode nessa noite mudar o curso da tua vida. O curso, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Agora eu quero falar para os desviados, que se afastaram do caminho de Deus. Você pode voltar para a casa do Pai.
Assim como o filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu a parte da herança, que nem o pai ainda tinha morrido. Já queria a parte da herança, o pai foi lá e concedeu. Mesmo o jovem moço, sem maturidade, não, pega a herança. Ele foi para o mundo, gastou tudo. E a Bíblia fala que ele gastou com as meretrizes tudo que ele tinha. Os amigos, né? Os amigos dele, né? Porque quando a pessoa tá com bastante dinheiro, atrai bastante amizade. Perdeu o dinheiro, perde a amizade. E o que aconteceu? Ele gastou tudo que tinha lá no lugar distante, longe da casa do pai. E a Bíblia fala, quando ele estava numa vida miserável, houve uma fome naquela época, ele procurou emprego, não achou ninguém, nem os amigos, até os amigos desapareceram. Cadê os amigos deles? E ele encontrou o Senhor não, tem um lavadouro de porcos lá e o teu emprego. A Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas. Olha a situação espiritual do filho pródigo. Mas quando a gente olha a história do filho pródigo, a gente via que tem dois pródigos, tá? Dois pródigos. A gente acha que o pródigo é aquele que fez coisa errada, que saiu da casa do pai, que era o pior, né? Que era o pior. Ele foi lá, abandonou a casa do pai, foi pro mundo, gastou com as meretrizes, fez festa, gastou tudo com a lascívia, com o pecado, com a depravação moral. A gente vê lá que ele era o pior de todos. Mas tinha um lá que era justo e que cumpria os mandamentos de Deus e que não quebrou o princípio da casa do pai, também ele era pior. Ele estava na mesma situação que o outro. É verdade. Por quê? Porque todos precisam da graça de Deus. Quando você pensar que pensa, não, eu não quebro o mandamento de Deus. A Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, olhe, não caia. Esse é o perigo. Uma vez eu achava que eu era justo, porque eu cumpria toda a moral. E um dia Deus permitiu eu deslizar e escorregar. Aí eu aprendi o que era graça. E quando eu achava que era justo, eu achava que eu tinha poder de julgar os outros. E Deus permitiu. E aí tinha dois pródigos. O pródigo, quando a gente olha isso, lá o que ficou na casa do pai, que obedecia os mandamentos, ele chegou a dizer, pai, eu tô aqui, não quebrei um mandamento teu. Né? O filho pródigo voltou arrependido, a Bíblia diz que ele caiu em si. Quando o filho pródigo estava lá com as bolotas dos porcos lá, a Bíblia diz que ele caiu em si. O arrependimento é uma metanoia. Não, eu vou voltar, vou dizer, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a humildade. Quando há arrependimento, existe humildade, humilhação perante Deus. Não, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele voltou arrependido. Metanoia, a mudança de vida. É o que pode acontecer contigo. É o que pode acontecer contigo. Ele voltou lá, o outro filho pródigo ficou bravo porque o filho voltou arrependido. O pai, não, vamos fazer uma festa, vamos pegar um cabrito, vamos botar a melhor roupa, a melhor sandália. É assim, o Pai dos céus te espera. Estou falando pro desviado. Tu sabia? O filho pródigo, né? Tu sabia que aquele lá, que nunca quebrou um princípio moral e espiritual, tu sabia que ele era perdido também? É, perdido também. Ele ficou bravo porque voltou arrependido. Jesus, ele espera você de braços abertos. A Bíblia diz, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A Bíblia diz que vários anjos fazem festa nos céus. Uma alma que se arrepende, há uma festa.
Há uma festa. Quando lá que ele viu arrependido, o outro irmão mais velho, não queria participar da festa não. Mas ele veio arrependido. E eu quero falar para um outro crente, você que escorregou, você que pecou, independente do que seja, o sangue de Jesus, ele purifica o pecado. Quando você se arrepende, você olha que é pecador, você acerta o caminho, o Senhor te justifica. É como se tu nunca tivesse mais pecado. A Bíblia diz que ele coloca o teu... As pessoas não esquecem do erro, talvez o que tu fez, mas diante de Deus, através da cruz de Jesus, é como se tu nunca tivesse pecado. Isso é uma coisa extraordinária. Jesus, ele tomou o lugar de Barrabás. Jesus tomou o lugar de Pilatos. Jesus tomou o lugar do ladrão da cruz. Jesus tomou. E ele tomou o teu lugar. E ele pode mudar a tua vida. Ele pode te levantar novamente. Independente do que você fez ou deixou de fazer. O momento é agora, é o presente. Acerta o teu caminho agora. Acerta o teu altar agora. Estou falando para o crente que se escorregou. Você pode mudar de vida. E ninguém pode te acusar, nem Satanás. Porque o sangue de Jesus te justifica e te leva para o céu. Você pode ter acesso ao Santo dos Santos. Quando o filho pródigo voltar para a igreja, ele vai se encontrar com muitos pródigos lá dentro da igreja. Muito, verdade. É isso que eu queria falar. É isso que eu queria falar. Exatamente. Aí tu entendeu a meada da mensagem, né? Verdade. Entendeu a meada. Existe muitos pródigos dentro da casa de Deus. Existe. Às vezes olha lá, ó, aquele lá é o depravado. Aquele lá é o miserável. Como eu fiz muitas vezes. Como eu fiz. É que nem o irmão do pródigo fez, né? Exatamente. Então é a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Então eu quero dizer para você nessa noite. A gente está para pregar o evangelho de Jesus. O caminho está aberto. A graça ainda está sendo manifesta. Você ainda tem oportunidade. Enquanto você tiver fôlego de vida, você pode mudar. Agora, se você morrer no pecado, no erro, não tem mais salvação. Não tem mais. Nem com lá o rico, que estava lá no inferno, lá no lugar de tormento. Ô, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a minha boca, porque eu estou aqui atormentado aqui. A Bíblia fala lá em Hebreus 9:27. Que depois da morte só resta o juízo. Exatamente, Hebreus capítulo 10, versículo 31. 10, 31. O homem está ordenado morrer. 9:27. Hebreus 9:27. Exatamente, 9:27. 10:31 é horrenda, cair nas mãos do Deus vivo. Então o homem está ordenado morrer uma vez só, depois vem o juízo. Citasse um texto maravilhoso. Isso refuta a doutrina da reencarnação. Não existe reencarnação. Existe ressurreição. Então, Jesus, ele tem um plano na tua vida. E agora eu vou pedir para o irmão missionário Leonardo fazer a oração do pecador. Se alguém, quer voltar para Jesus, você que não conhece a Cristo, você pode aceitar a Cristo nessa noite e mudar a tua vida, e a tua vida nunca mais ser a mesma. Jesus pode te dar um significado de vida. Pode orar? Então, nesse momento, eu gostaria de procurar saber se alguém está voltando, se alguém está aceitando a Jesus nesse momento, que eu gostaria de orar por vocês. Porque agora existe uma oportunidade. Porque vocês que estão lá do outro lado ainda têm o fôlego de vida.
Mas quando esse fogo de vida for tirado, daí acabam as oportunidades. Aí só vai restar o juízo. Então, se tem alguém, então vocês vão repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, eu estou voltando para Ti. Senhor Jesus, eu Te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro nesse momento e perdoa os meus pecados nesse momento, pois eu volto para Ti, eu Te aceito como único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus Cristo diz para vocês que vocês devem aceitá-lo como Salvador, para vocês terem a salvação das suas almas. Então aceite-o agora. Ó Senhor, abençoa todos aqueles que, de um modo geral, ou voltaram ou aceitaram Jesus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa sustentar, para que eles possam voltar para a Tua casa, Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Ó Senhor, esses que estão voltando para a Tua casa, muitas vezes são mais privilegiados ainda que muitos que já estão lá dentro da casa do Senhor, que ainda continuam sendo pródigos. Ó Senhor, mas que o Senhor tenha misericórdia de todos os que estiverem na Tua casa, Senhor, para que o Senhor possa assim salvar, desde o mais pequeno até o maior. Abençoa, Senhor, nesse momento, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bênção de Deus, programa Cristo é Resposta. Já vamos encerrar aqui. Agradeço a todos os ouvintes que estiveram aí interagindo na programação Cristo é Resposta. Que Deus possa te abençoar, dar uma noite abençoada. Ficam todos na paz do Senhor. Obrigado mesmo, tá bom? Deus abençoe. A gente vai voltar quarta-feira, se Deus permitir. Obrigado, missionário irmão Leonardo, para fazer companhia comigo, tá bom? Mais uma vez. Tá bom, então eu também quero me despedir, né? Que Deus abençoe a todos, né? Que estiveram na nossa companhia, né? Que Deus agracie a todos com a bênção de Deus. Amém. Deus abençoe, tchau. Você acabou de ouvir o programa Cristo é a Resposta. Próxima edição, quarta-feira que vem, neste mesmo horário. Fiquem todos na paz de Jesus. Piedade, Pai. Não, eu fiz assim pra... Daqueles que pensam que a felicidade é riqueza, é o poder. Daqueles que vivem jogados no mundo sem te conhecer e zombam de ti, não querem ouvir falar do amor e morrem abraçados com bens que possuem. Até mesmo seus ossos serão consumidos, restando uma alma que vai padecer no fogo do inferno. Viver-se de festas às custas dos pobres, mataste o pequeno, pisaste no povo. Teu irmão com fome negaste o pão, mas tudo que pede era o teu coração. Ouvisse a palavra e não te convertesse. Eu só quero ver
pois acima de tudo há um Deus de poder. Seu nome é Jesus, faz o inferno tremer, faz coxo andar, também faz cego ver. Eu só quero ver, no juízo final não irás escapar. A sentença de Deus ali receberás. Pra se arrepender será tarde demais. Vivesse de festas às custas dos pobres, mataste o pequeno, pisaste o povo. Teu irmão com fome negaste o pão, mas duro que pedra era o teu coração. Ouvisse a palavra e não te convertesse. Eu só quero ver, pois acima de tudo há um Deus de poder. Seu nome é Jesus, faz o inferno tremer, faz coxo andar, também faz cego ver. Eu só quero ver, do juízo final não irás escapar. A sentença de Deus ali receberás. Pra se arrepender será tarde demais. Eu só quero ver, pois acima de tudo há um Deus de poder. Seu nome é Jesus, faz o inferno tremer, faz coxo andar, também faz cego ver. Eu só quero ver, do juízo final não irás escapar. A sentença de Deus ali receberás. Pra se arrepender será tarde demais. Alô, meus amigos e irmãos da Rádio Web Gospel Monte Sião. Aqui quem está falando é o cantor Pedro Daniel. Desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Deus abençoe a todos. É um prazer sempre estar aqui com o nosso amigo Alex, que roda as nossas canções, nossas músicas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você sabia que pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A Rádio Monte Sião diz: diga não às drogas, porque drogas matam, aceite Jesus. Rádio Web Gospel Monte Sião, a coluna do Evangelho. Drogas matam. 23h21.
criança num congresso de irmãs. Era surda e muda, não conseguia adorar. Mas enquanto o grupo a Deus cantava, a presença do Espírito a igreja visitava. Alguém não suportava e começava a pular. Outro não aguentava e começava a marchar. Outro era mais doidinho, começava a correr. E a criança surda e muda começou a observar. E em libras pra mamãe perguntou: minha mãe, por que esse povo pulou? E do outro lado a sua mãe lhe respondeu: filho meu, isso aqui é poder de Deus. E um menino curioso começou a falar: eu não falo, eu não escuto, mas quero pular. Eu não falo, eu não escuto, mas quero marchar. Dá um jeito, minha mãezinha, eu quero adorar. Quando em casa a mamãe chegou, um caderno no armário ela pegou. Em alguns instantes no papel ela anotou. E depois em pedacinhos o papel rasgou. Dentro de uma sacolinha colocou. E nas mãos do seu filhinho entregou. E olhando nos seus olhos começou a falar: amanhã na igreja quando alguém pular, tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar. Amanhã na igreja quando alguém marchar, tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar. É com papel, ó filho meu, que tu vai adorar. No dia seguinte na igreja o menino chegou. E nos primeiros bancos ele se assentou. Estava observando pra ver quem ia pular. Estava ansioso pra jogar papel pro ar. Quando alguém pulava, papel ele jogava. Quando alguém marchava, papel ele jogava. Quando alguém corria, papel ele jogava. A lágrima no rosto dele até. De repente um obreiro se aproximou. Você foi brigar e o obreiro furioso começou a falar: será que